que me direciona para o futuro. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você tem que entender, a palavra, ela deve guiar todas as decisões da sua vida. A palavra, ela deve guiar o seu propósito, a sua direção, o que fazer, como fazer. Hoje eu busco uma palavra profética para cada evento meu. Na última escola de profetas, Deus me falou para ministrar dos profetas dos montes. A Bíblia fala dos profetas dos montes. Neste evento, Deus me falou sobre coordenadas proféticas. E eu estudei um pouco sobre a importância de você saber a coordenada certa, latitude e altitude, para você encontrar determinada coisa na sua vida. Eu creio que as coordenadas de Deus, elas podem nos levar a acertar sempre. E nesse tempo, Deus tem levado o seu povo a ouvir a sua voz. Deus me levantou para ensinar você a ouvir a voz dele. E eu quero dizer para você que é de suma importância que você aprenda a ouvir a direção de Deus. Qual é a coordenada de Deus? O que o GPS de Deus está dizendo? O que a sua palavra está falando? Não precisamos que alguém manipule nossas emoções. Nós precisamos de direção. É muito fácil você manipular as emoções de alguém. Agora, quando você tem uma direção de Deus, você não é manipulado por algo, você não é manipulado por alguém. Você é guiado por uma direção de Deus. É a palavra, é a revelação que direciona você. É como disse o profeta, ele falou aqui sobre arco, ele falou sobre flecha, mas você tem que mirar para o lado certo. Se você quer atingir o seu adversário, você tem que mirar para o lado certo. Interessante que nessa palavra havia uma janela também, e a janela representa a revelação para onde você tem que mirar a sua flecha, para onde você tem que mirar aquilo que Deus ele entregou, aquilo que Deus deu para você. O GPS de Deus, ele não serve para massagem. O GPS de Deus não massageia seus pés nem suas costas. O GPS de Deus, ele tem uma função específica, que é lhe dar direção. A voz de Deus, ela quer lhe dar direção. Eu acho tremenda essa história, porque a Bíblia diz que os filisteus atacaram Davi porque souberam que ele agora era o rei de Israel. E a Bíblia diz que o levante contra Davi foi muito grande. Só que Davi, ele era conhecido como um grande guerreiro. Quando Davi entrava no campo de batalha, os homens, os guerreiros, os soldados, os reis tremiam. Então Davi era experimentado na batalha. Ele poderia muito bem ter pensado em uma estratégia militar para vencer os filisteus. Ele poderia ter levantado os seus homens e ter dito: vamos agora contra os filisteus. Mas nada disso. A Bíblia diz que ele consultou a Deus. Ele aprendeu a viver a vida dele, seguindo as coordenadas, seguindo a direção do Espírito para a vida dele. E isso muda a nossa vida, quando nós compreendemos a direção de Deus. Por isso, sempre que estivermos em transição, e Davi estava no momento de transição, porque de soldado guerreiro, agora estava se tornando um rei, um grande rei. Precisamos da direção especial de Deus em momentos de transição na nossa vida. Olha só, Davi sabia que ele estava numa atmosfera de transição. Você tem que perceber os sinais quando você está numa atmosfera de transição. Todos nós, quando estamos procurando agradar a Deus, iremos viver essas atmosferas de transição. Momentos da nossa vida que iremos passar de um lugar para o outro. E que toda movimentação na nossa vida precisa ter uma direção de Deus. Você não pode seguir apenas por aquilo que os outros dizem para você. Você não pode seguir porque você vê oportunidade. Você tem que seguir porque Deus está lhe direcionando aquilo. Caso contrário, quando você segue um caminho sem a direção de Deus, você se cansa, a exaustão vem, e o pior não é isso, as consequências de fazer algo fora de uma direção de Deus. Eu estava comentando no podcast que eu fiz com o profeta Gilberto mais cedo,
que quando Deus me deu a direção para vir para São Paulo, o Senhor me disse que eu estava 1 ano atrasado. 1 ano atrasado. Eu fico imaginando as coisas que eu perdi por estar 1 ano atrasado. Se quando eu coloquei os meus pés em São Paulo, Deus começou a trazer uma explosão no meu ministério, se eu tivesse vindo 1 ano antes, o que poderia ter acontecido? Ou seja, quando você não consegue perceber a direção de Deus, quando você se atrasa para seguir uma instrução, ou quando você não tem clareza numa direção, você está perdendo coisas que Deus ligou àquele tempo. Então, tudo na nossa vida precisa estar conectado ao GPS de Deus. Você é ungido. Primeiro você é ungido, depois você é nomeado. As coisas têm uma ordem no reino do Espírito. Davi tinha sido ungido como rei. Ele tinha sido ungido como rei. No entanto, ele não começou a reinar da noite para o dia. Ele continuou cuidando das ovelhas do pai. Depois ele foi levar a marmita para os irmãos. Aí o Espírito Santo o impeliu contra Golias. Ou seja, a unção de rei já começou a manifestar na vida dele. Mas ele não foi nomeado de imediato. Aí você tem que compreender uma coisa. A unção profética que você recebeu não torna você um profeta. A unção profética, ela vai lhe levar ao processo da jornada profética. E depois dessa jornada profética que a unção vai levar você, então você vai ser nomeado por Deus. Não é os homens que vão te nomear. Hoje é feito ao contrário, é se estabelecido profetas dentro da igreja. No entanto, a unção é ela que te alcança primeiro. E depois ela que leva você a ser nomeada. Davi era ungido como rei, mas só se tornou rei um pouco depois que ele foi processado por Deus, depois que ele foi trabalhado por Deus. A unção é um enúncio profético. A unção que estava operando em Davi era a unção de rei, mas ele não era rei ainda. A unção profética vai começar a trabalhar em você. E pelo GPS de Deus, você vai seguir as coordenadas e você vai começar a ser levantado por Deus e vai ser levado diante de reis e vai ser levado em batalhas até que você seja nomeado. A unção vem antes da nomeação e não ao contrário. Não tente inverter as ordens no reino de Deus. Primeiro a unção e depois a nomeação. Primeiro a unção e depois a nomeação. Só porque Deus te ungiu para ser rei, não significa que você deixe cair a sua pá e abandone as suas ovelhas. Davi foi ungido como rei, mas continuou cuidando das ovelhinhas do pai. Olha que tremendo isso. Foi ungido rei diante de todos os seus irmãos, diante da casa do pai dele, mas continuou cuidando das ovelhas. Você volta a fazer o que estava fazendo antes e espera que a nomeação alcance a unção de Deus que está na sua vida. E não o contrário. A nomeação que vai te alcançar. Primeiro desponta a unção. E na unção você vai ser provado. Porque a unção que Deus nos dá, Ele também nos responsabiliza. A unção que Deus te dá, Ele vai colocar você como administrador dessa unção. Ele vai colocar você como líder dessa unção. E Ele vai fazer com que você use essa unção para os projetos dele, para o propósito dele, para que depois a nomeação venha. Entenda uma coisa, uma das grandes frustrações da juventude é muitas vezes você vê mais, mas não coloca as mãos naquilo que você vê. Você tem muito sonho, você tem muito projeto, mas você não consegue colocar as mãos naquilo. E sabe por quê? Porque já é Deus preparando o teu coração. É Deus querendo que você se humilhe diante dele, diante de Deus, você se humilhe para que você no tempo dele seja exaltado. É o que está escrito lá em Lucas, capítulo 14, verso 11. Pois todo que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Não é o contrário. Você está vendo que a Bíblia tem a ordem das coisas? Primeiro você se humilha e depois você vai ser exaltado. E não você se exalta. Não, primeiro você se humilha e depois você é exaltado. Porque se você se exaltar sem se humilhar, você vai cair. Existe uma ordem espiritual para as coisas.
Você tem que entender isso. O GPS de Deus funciona dessa maneira. É você ser dirigido pelo Espírito, não nas suas próprias batalhas, mas nas batalhas que o Senhor quer que você lute. Tem muita batalha que nós lutamos, tem muito caminho que nós trafegamos, que nunca foi o Senhor nos dirigindo. E sempre que isso acontece, há perdas. A plenitude do tempo é quando a nomeação alcança a unção. Daí é o cumprimento das coisas. Davi era ungido rei, mas só se tornou rei quando houve um alinhamento, aonde a nomeação alcançou a unção que estava sobre a vida dele. É esse tempo que você tem que esperar. É esse tempo aí que você tem que ser processado e trabalhado por Deus, para que quando chegar o dia, você seja levantado e se estabeleça naquele lugar. Sempre que mudamos de nível, vem um novo diabo para esse nível. E os filisteus agora vieram a Refaim para atacá-lo quando souberam que ele era rei. Olha só, Davi já tinha derrubado um Golias. No entanto, havia outros Golias que ele iria ter que derrubar ao longo da sua jornada profética. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você foi ungido por Deus para coisas muito grandes. Você enfrentou um Golias, você já venceu, mas há outros Golias no teu caminho. E sabe por quê? Porque eles vêm atrás da unção que está na sua vida. Eles vêm atrás daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Todo mundo que ouve sobre sua bênção não está feliz por você. Você está entendendo isso? Quando eles ficaram sabendo que Davi agora era o rei de Israel, eles se levantaram contra Davi. Isso me mostra uma coisa. Sempre que alguém está ungido por Deus, sempre que alguém é nomeado, sempre que Deus levanta alguém, sempre vai vir um Golias, um novo diabo contra você no seu caminho. Só porque você está conquistando, não significa que você não terá conflito. Na verdade, tem outras batalhas que estão aguardando você para esse novo tempo que você está vivendo. Mesmo Davi, como eu disse, sendo um experiente guerreiro, a primeira coisa que ele fez é cair de joelhos. Essa deveria ser a nossa primeira atitude. Quando estamos diante de uma situação, eu vou orar sobre isso. E não eu já vou sair resolvendo, de cabeça quente, eu vou colocar os pingos nos is. Não, vamos orar. Senhor, Tu vai estar comigo nessa batalha? Tu vai estar à frente de tudo isso que está diante de mim? Consulte a Deus, aprenda a se humilhar diante de Deus. Pegue primeiro uma palavra de Deus para começar qualquer coisa na tua vida. Vai começar uma empresa, pega uma palavra de Deus. Vai mudar de cidade, pega uma palavra de Deus. Vai mudar de igreja, pega uma palavra de Deus. Para toda mudança na nossa vida, nós precisamos primeiro pegar uma palavra de Deus. Davi se ajoelhou diante de Deus e disse: Deus, eu vou contra os filisteus? Ele poderia, ele poderia ter feito as coisas completamente diferentes, mas ele era um homem de oração. E eu entendo uma coisa aqui: Davi associa o sucesso da sua vida à oração. O que muitas pessoas não veem é isso. Davi era um homem de oração, era um homem de adoração. Não ao poder, não à força, não à raiva. O sucesso de Davi era pela oração. Ele era um homem de oração. Vou contra eles, o Senhor estará comigo. Olha só, Davi esperava uma palavra de Deus. Ele não confiava na força do seu braço. Ele não confiava na sua capacidade ou na sua experiência. Não, eu tenho experiência com isso, então vamos por aqui que vamos vencer. Não! Davi consultava a Deus para todas as coisas. E uma pergunta para você: você associa o teu sucesso a quê? O sucesso da tua família, o sucesso do teu ministério, o sucesso dos teus negócios, você associa isso a quê? Porque Davi associava o seu sucesso à oração. Você pode associar o seu sucesso ao talento que você tem, ou à habilidade, à influência, aos relacionamentos. Você pode até mesmo associar ao dinheiro que tem. Mas Davi associava o seu sucesso à oração. Escreve aqui nos comentários: o segredo do meu sucesso
é a oração. Davi diz: eu não quero me envolver numa batalha sem Deus. Quero ter certeza de que o Deus de Israel está do meu lado. Gente, Davi não se importava com quem estava ao seu lado. Davi se importava se Deus estava do lado dele. Tenha cuidado com o vício de querer agradar a todos. Você tem que se importar com Deus, o que Deus está dizendo. O que Deus pensa dessa situação? Não é o que vocês acham, não é o que vocês querem, não é o que vocês imaginaram, não é a estratégia que vocês montaram, não é o trabalho que você teve, não. Eu só quero saber uma coisa: Deus é comigo nisso? Porque se Deus for conosco, não tem de Filisteu, não tem de Golias, não tem de diabo, não tem de mal nenhum. O Senhor me dará a vitória e me levará a conquistas extraordinárias. Para obter vitória, você tem que fazer as coisas do jeito de Deus. Posso subir? O Senhor vai estar comigo. Tenho direção do Senhor? Aí você consulta a Deus. Você acessa seu GPS. Lute contra aquelas coisas que Deus lhe deu permissão para lutar. E não ao contrário disso. Há algumas coisas que eu quero que você ignore. Em outras palavras, é o que o Espírito Santo está dizendo aqui hoje. Tem batalhas que você não tem que entrar. Sabe, você entra em algumas batalhas, como diz de Gaiato. Deus não chamou para você estar naquela batalha. Deus não te chamou para estar em algumas confusões. Deus não te chamou para estar em algumas disputas. Deus tem falado para mim: você precisa correr por fora. Por fora do quê, profeta? Por fora da concorrência. Eu tenho seguido a direção de Deus a cada dia da minha vida. Não sigo tendências, não sigo modas, não sigo, sabe, o que muitas pessoas estão fazendo. Eu quero a direção de Deus na minha vida. Eu quero seguir aquilo que Deus está falando comigo. Goste um ou goste o outro, eu estou fazendo o que Deus colocou no meu espírito. Quando você derrotar o inimigo, não lute contra ele de boca fechada. Sabe por quê? Porque você vai ter muito que glorificar a Deus, porque foi fruto de oração. O inimigo volta uma segunda vez, a Bíblia diz. Os filisteus se levantam novamente contra Davi. Ele já teve uma vitória. Agora, você pode tê-lo derrubado, mas ele não está fora. Ele está de volta. Ele volta uma segunda vez. E é isso que separa a tradição do relacionamento. Porque a tradição dizia para Davi o seguinte: não, você já venceu uma vez, então vai lá que você vai arrebentar agora. Só que Davi tinha relacionamento com Deus. Então Davi não segue a tradição. Davi segue aquilo que Deus iria falar com ele pela segunda vez. Davi consulta o Espírito. Vou ou não vou contra esses filisteus? Ah não, mas eu já conheço, eu já sei como é que é. Deus não quer saber disso. Deus quer que você consulte a Ele. Ou seja, a tradição assume que, como é o mesmo inimigo lutado, no mesmo território lutado, contra o mesmo indivíduo que está chamando o mesmo Deus, a tradição assume agora: eu sei como fazer isso. Então você se tornou um expert agora? Eu vou lhe dizer uma coisa: tem uma atualização de Deus que você precisa. Você precisa estar atualizado com a direção de Deus. Se você não estiver atualizado com a direção de Deus, você pode ter a pior perda da sua história. Davi sabia disso e por isso consultou a Deus novamente. Talvez você já seja um craque naquilo que você faz. Não, eu já sei como fazer. É isso aí que está enterrando muitos ministérios. É isso que está levando muitas pessoas a viver longe de Deus, porque elas já sabem como fazer. Só que não é isso que vai lhe conduzir à vitória contra o inimigo. É você ter uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. Deus, o que o Senhor me fala sobre esse tempo? Deus, o que o Senhor me fala sobre essa direção que está aparecendo para a minha vida? Vou ou não vou? O Senhor estará comigo? É só disso que nós precisamos. Sabe o que Deus diz? Eu encontrei um homem que está atrás do meu coração. Encontrei um homem que vai procurar o meu rosto. Encontrei um homem que não vai confiar em sua própria força. Encontrei um homem que antes chamará pelo meu nome. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus,
porque ele consultava, ele tinha uma intimidade com Deus que era sem igual. E todos os homens que se tornaram valentes ao lado dele também aprenderam a mesma coisa, porque os irmãos dele não eram valentes antes, só passaram a ser valentes porque depois começaram a andar com Davi, e eles começaram a ver que o segredo na vida de Davi era a oração. Ele acessava o GPS de Deus. Não posso ser bem-sucedido se assumir que devo lutar contra o desafio de hoje com as informações de ontem. Não tem como você ser bem-sucedido porque as direções de Deus são muito dinâmicas. Sabe, um profeta, o profeta que está aqui, o profeta Hernan, ele sabe do que eu estou falando. Deus é dinâmico. Ele muda as coisas. Ele muda as coisas para cada tempo, para cada estação. Há uma direção nova. E olha só, na segunda vez que Davi consultou a Deus, o Senhor disse para ele: Davi, quando você ouvir o barulho entre as amoreiras, significa que eu estou me movimentando e que é a hora de você se movimentar também. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Davi, quando eu sair, você sai de atrás. Olha que tremenda essa palavra. Davi, quando eu sair, quando você ver o meu barulho, quando você ouvir o meu barulho entre as amoreiras, você sai de atrás também. Será que nós estamos percebendo a voz de Deus? Será que nós estamos percebendo as direções do Espírito? Será que nós estamos hoje percebendo os movimentos, os barulhos do Espírito? Porque os barulhos são sinais do GPS. São os barulhos do GPS. A maioria das pessoas que perdem seus empregos, elas perdem seus empregos porque elas não tiveram uma informação atualizada. Sabe, quando você ouve a Deus, você sai da empresa antes dela fechar? Você vai para outro lugar? Ou você monta seu próprio negócio? Eu estou dizendo que ouvir a voz de Deus é a solução para todos que estão aqui ao vivo. Ouvir a voz de Deus é a solução para todos que estão aqui. Deus diz: eu não quero que você faça nada além de entrar no local e esperar. Quando você ouvir o barulho, você vai. Espere, aprenda a esperar em Deus. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. E você já parou para pensar por que o topo das amoreiras, como está escrito na Bíblia? Sabe por quê? Deus tem anjos em guerra sobre a sua cabeça. E a batalha não é sua, ela pertence a Deus. Deus não quer que você mude até que Ele diga que mudou. Quando você o ouve se movendo no espiritual, é quando eu quero que você dê o próximo passo. Até lá, aguarda e espera. Se você tiver a orientação de Deus para a sua vida, você pode superar qualquer coisa. Independente se seja um problema no casamento, um problema com os filhos, um problema financeiro, a orientação divina pode mudar o teu destino para sempre. Mudou o meu destino. Pode mudar o seu também. Por isso, façamos um pacto aqui, nessa noite. Qual é o pacto, profeta? De esperar em Deus. O pacto é: aprenda a ouvir a Deus. Você não pode viver das informações do ontem. Você precisa saber o que Deus está dizendo a seu respeito hoje. É isso que vai mudar a tua história para sempre. Eu quero fazer uma oração por você agora. Inclusive, há uma pessoa que está aí me ouvindo e essa pessoa tem problemas com alimento, problemas alérgicos terríveis. Jesus Cristo está te curando agora. O Senhor está curando o teu sangue. O Senhor me disse, está curando pessoas de problemas alérgicos. Aleluia. O Senhor também me disse uma coisa. Eu vi uma mulher que está aí me ouvindo nesse momento e ela vem de uma família de construtores, de empreiteiros, de pedreiros. E o Senhor manda dizer para você que está entregando algo com teu nome nos próximos dias. Está entregando algo com teu nome. Há uma família que está me ouvindo aí também, de sobrenome Adams. Há uma família que está aí me ouvindo, de sobrenome Adams. Deus te visita nessa hora. E o Senhor me disse que está colocando luz, está lhe dando direção para que você não erre mais o caminho. Pega aí essa palavra como palavra profética de Deus sobre você. E eu quero agora, nesse momento, orar pela tua vida
Eu quero te abençoar. Eu quero abençoar a tua casa. Eu quero abençoar a tua família. Eu quero abençoar o teu lar em o nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Permita-me orar por você e não perde a oportunidade. Se você tiver um tempo hoje ou amanhã, agora essa semana, eu dei de presente para vocês, para todos que estão aqui, independente de quem vai participar do evento ou não, eu dei metade do evento, do podcast que eu fiz com o profeta Gilberto, está aqui, linkado nos comentários. E o podcast completo, todos que já se inscreveram para o Passando o Manto, já têm acesso. Deve estar no seu e-mail ou está no seu WhatsApp. Dá uma olhadinha lá depois, por gentileza. E amanhã, 6 da manhã, eu tenho um anúncio muito importante de algo que Deus falou comigo aqui. E eu quero ser dirigido por Deus, eu quero fazer aquilo que Deus me disse, em nome de Jesus. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, fala conosco. Queremos receber da Tua instrução, da Tua direção. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja conosco em toda e qualquer situação. Nós queremos que a Tua voz lidere sobre toda a estrutura da nossa vida. Nós queremos ser guiados pela Tua voz, amamos Tua direção. Fala conosco, Espírito Santo. Nos direciona, Espírito Santo, e nos guia segundo a Tua vontade. Toque-os com Teu poder agora, Espírito Santo, e que cada um deles seja movido pelo Teu Espírito para coisas maiores, coisas grandes, em nome de Jesus Cristo. Faça um pacto de esperar em Deus e você nunca ficará sem resposta. Que Deus te abençoe. Foi uma alegria ter estado com você. Me ajude a compartilhar agora. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para o maior número de pessoas que você puder. Amém? E amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui em oração, se o Senhor permitir.